a correção dele durante as férias, né? Alguma coisinha só que ficou para trás. Tá, ok. Mas as telas, as lâminas, tudo certinho. Então, vamos lá. Vocês estão vendo, né, as lâminas? Sim. Então, aqui, pessoal, teoria da ação. Nós vimos na aula passada que os conceitos, né, conceito quadripartido de crime, conceito analítico tripartido e conceito bipartido. O tripartido é o mais utilizado, mais empregado em todo mundo. Então, também é o que nós vamos estudar. O bipartido, ele também é aceito por minoria da doutrina. No Brasil, quem defende ele é o Mirabete, mas o mais aceito é o tripartido, é isso que nós vamos ver agora. Bom, toda vez que alguém pedir para ingressar, eu preciso parar e autorizar. Eu vou ter que descobrir como eu posso... A pessoa pode entrar... Acho que ele falou, né, na aula passada que tinha esse problema de querer autorizar entrar a pessoa sem querer sair da sessão. Por experiência das outras aulas, as professoras estavam falando para nós que usando o e-mail institucional da UBRA não teria esse problema de ficar pedindo permissão para entrar, né? Bom, vamos lá, agora fui eu que errei, eu ter botão errado aqui. Então, vamos lá. Estão vendo? Se não virem a tela, me avisa. Então, teoria da ação. Pessoal. O que é ação? Ação está ligada à conduta. E a gente sabe que não tem como se praticar um delito, um crime, sem uma conduta humana. Então, tem algumas teorias, nós estudaremos aqui 4, especialmente a finalista, que é a nossa teoria do Código Penal, e as outras 3 vão dar uma olhadinha para ver o que é. Oi? Está compartilhando a tela do slide. Não, então vamos ver. Deve ter caído, então, quando eu também caí ali. Vamos lá, então. Agora deve estar compartilhando. Vamos ver, então, as teorias aqui. A primeira delas é a teoria clássica, pessoal. Então, como eu disse, está ligada à conduta do sujeito, à conduta do ser humano, na prática de um crime. A teoria clássica, defendida por Billing e Leeds, ela é do final do século XVIII, então, portanto, 1700 e tanto, e ela tem como uma conduta, esta conduta que eu falo do ser humano, despida de qualquer valoração, de qualquer interesse, de qualquer finalidade. Ou seja, eu atiro em alguém, mas não pensei em atirar em alguém, não tive intenção nenhuma de atirar em alguém, eu enganei alguém, mas não tive intenção de enganar alguém. Ela é despida de qualquer valor, essa teoria. E por isso ela não vige mais. Mas o que vocês têm que ter guardar, ter bem presente, é isso aqui, ó. Dolo e culpa está na culpabilidade. Se vocês guardarem essa ideia, dolo e culpa na culpabilidade, achei que alguém tinha pedido para entrar. Vocês já vão saber que é a clássica. E aí, em seguida, eu vou mostrar para vocês qual o problema dessa situação que levou essa teoria a não ser empregada mais. Dolo e culpa, que são os elementos subjetivos do tipo penal, que é a intenção ou a falta de cuidado do agente, intenção dolo, falta de cuidado culpa do agente, na conduta. Isso é o correto. Se eu vou matar alguém, eu quero matar alguém, eu pego um revólver e atiro em alguém. Ou se eu vou
ou se eu mato alguém culposamente, eu atirei, coloquei material de construção em cima da minha casa e caiu lá embaixo em cima de alguém, ou eu andava em velocidade excessiva de carro, então eu tive culpa, mas a minha conduta tem dolo ou culpa. E essa teoria diz que não, ela manda o dolo e a culpa lá para a culpabilidade, que é o terceiro elemento do crime. Lembram quais são os elementos do crime na teoria tripartida? Fato, típico. Alguém quer perguntar, hein? Antijurídico. Não, ainda estou meio perdido por causa que eu não acompanhei a última aula, daí ainda estou tentando assimilar. Tá. Então, guarda assim, o que eu coloquei aqui agora. O crime é considerado um fato típico, antijurídico e culpável. Bom, para cometer um crime, tem que haver uma conduta humana. Não tem como praticar qualquer crime sem uma conduta humana. Quando eu falo de teoria da ação, eu estou falando de algo ligado à conduta. Conduta é ação, é um fazer ou até um não fazer, uma omissão. A teoria clássica, que é a primeira que nós estamos vendo, que já é superada, ela diz que essa conduta ela é desprovida de qualquer valor, ou seja, o dolo e a culpa estão aqui na culpabilidade, que é aqui, o último elemento do crime, e não estão aqui. Quer dizer que quando eu praticar um fato típico, está lá no Código Penal, matar alguém. Quando eu praticar esse matar alguém, eu pratiquei não sei que jeito, não tem valor nenhum, não é valorado, não tem, não é dado nenhum tipo de valor, né? Não é dolo e nem culpa, é algo assim como se fosse uma causa e efeito, como se fosse um movimento reflexo, né? Eu não tive intenção de nada e nem falta de cuidado. Mas eu vou mostrar para vocês, acho que daqui a pouquinho vocês compreendem melhor no outro slide. Então, as críticas para esta teoria clássica da ação é justamente esta, um ato físico, sem qualquer tipo de intenção da minha cabeça, da minha ideia. Né? Eu matei alguém sem pensar em matar alguém, sem querer matar alguém, né? Simplesmente por um ato físico, e isso é impossível de acontecer. Então, esta conduta para a teoria clássica ela é desprovida de qualquer caráter subjetivo. Subjetivo está ligado à pessoa, ao agente. E, nesse caso aqui, é o dolo e a culpa. Então, eu disse para vocês que o dolo e a culpa, na teoria clássica, está nesse último elemento aqui. E agora nós veremos por que isso é problemático. Até mais ou menos já adiantei para vocês. Como é que alguém vai praticar um crime sem nenhuma intenção? Sem querer, sem ter dolo, sem agir de forma, sem ter cuidados devidos, que seria a culpa, né? É difícil de explicar essa teoria, mas vamos lá. Então, aqui, na realidade, isso que é para ser explicação, né? Tem dois exemplos. Homem agarra à força uma mulher e é impedido de levá-la a um local ermo por terceiro. Aí eu pergunto para vocês, quero que vocês me digam, quando um homem agarra uma mulher à força e ele estava levando ela para um local ermo, para um local meio mato, enfim, fora da cidade, o que esse homem pode fazer com essa mulher? O que ele queria fazer com essa mulher? Me respondam aí. Muito provável que cometeu um ato de estupro. Estupro. Alguma coisa antijurídica, é o que está lá na definição do crime? Tá, mas qual? A minha pergunta é qual possível crime? Estupro é um. Assassinato. Sequestro. Sequestro. Assassinato ou ocultação de cadáver. Homicídio. Feminicídio nesse caso. Feminicídio, é? Feminicídio, que estaria dentro do homicídio aqui, mas feminicídio é ok, qualificado, né? Lesão psicológica? Tortura psicológica? Tortura poderia ser. Tortura pode ser. Lesão corporal também, 129. Um ato libidinoso. Aí a gente poderia botar dentro do estupro, aqui o 213. Tudo certo. Aí, vamos lá. Se eu pegar esta teoria que eu acabei de falar para vocês, vocês me disseram que esse indivíduo poderia cometer um estupro ou um sequestro, que é o 159,
ou um homicídio, 121, ou uma lesão corporal, 129. Tá, mas se o dolo, então a intenção dele, o dolo, está na culpabilidade, está aqui, ó. Como é que eu vou dizer qual o fato típico? Porque o crime é um fato típico. Mas vocês acabaram de me dizer que ele pode cometer 5 fatos típicos, 4, 5, 6, 10 fatos típicos. Como que eu vou saber? Teria uma explicação para isso? Como que eu vou saber qual é o crime que ele cometeu, se a intenção dele, o dolo, que vocês acabaram de me falar, está no último elemento aqui. E eu tenho que analisar uma conduta para ver se é crime a partir do primeiro elemento. Esse fato é típico? Se é típico, eu vou para a antijuridicidade. Ele é ilegal? Aí eu vou para a culpabilidade. Mas eu não consigo passar do fato típico, porque a intenção dele está aqui, ó. E vocês me disseram, pode ser 121, pode ser 129, pode ser 213, mas eu não sei. Então, esse é o grande defeito desta teoria. Eu não consigo avançar, né? Porque eu não sei qual o crime que esse indivíduo iria praticar. É uma tentativa de alguma coisa, mas não sei de quê. Nesse primeiro exemplo, vocês entenderam a Professor. Pode falar. Tá, mas só no fato dele já ter agarrado ela, isso daí, no caso, ele tá privando ela do direito dela de ir e vir, já não é um crime? É um crime, mas qual o crime? Eu pensei isso também, porque só o fato dele já impedir que ela possa ir para onde ela iria, né? Ela está sendo Sim. levada à força, Sim. isso por si só já não é um crime? É, mas qual o crime? Eu preciso saber qual é o crime para mim avançar na análise da conduta. No caso, Essa conduta, essa teoria, ela não tipifica o crime, né? Não, ela não diz qual é o crime, ela vai dizer qual é o crime lá no último elemento. Depois que eu analisei tudo, ela vai dizer qual é o crime. Então, eu analisei tudo sem saber qual é o crime. Né? Então, esse é o grande defeito dessa teoria. Ela teria que estar aqui, ó. A intenção do sujeito teria que estar aqui. Olha, esse indivíduo tentou praticar um estupro. Aqui. A conduta dele foi dolo de estupro. Bom, estupro é crime, tá? No artigo 213. Como é tentativa combinado com o 14.2. Então, vamos dar mais um passo. Tá, mas é ilegal? Não tinha nenhuma excludente de ilicitude? Não tinha. Então, é antijurídico. Vamos para o terceiro elemento. Esse indivíduo não é, por exemplo, doente mental? Não é. Então, ele é culpável. Eu tenho os 3 elementos. Eu tenho o crime formado, uma tentativa de estupro. Só que por essa teoria, como a intenção do sujeito é aqui, que está presente na culpabilidade, eu não sei, eu faço toda a análise sem saber qual é o crime. Alguém está pedindo para ingressar? Entenderam, pessoal, o que é essa teoria? Aí vocês podem me dizer assim, passando sem... Nós temos uma teoria, daí vocês me disseram, tá, mas é um crime. Tudo bem, mas nós temos a teoria que analisa ponto por ponto. Aí eu vou ter uma teoria, mas eu já vou trabalhar nela de maneira capenga. Só vou saber qual é a intenção do sujeito, qual é o crime lá no final. Só que eu tenho que iniciar sabendo qual é o crime, porque o conceito é esse, é um fato típico. E qual é o fato típico nesse caso? Eu não tenho como saber o que ele queria fazer para iniciar a analisar se é crime ou não é crime. E isso tem consequências. Dependendo da situação, pode ser arquivado o inquérito policial. Dependendo da situação, o promotor pode não denunciar. Dependendo da situação, tem que ir até a júri popular ou a análise do juiz. E tudo isso eu tenho que analisar sabendo qual é o crime. Esse Sim, é o professor. problema. E dentro desse exemplo aí, não se encaixa uma tentativa de sequestro, já que ela estava sendo levada à força? Qualquer um daqueles crimes, né? Só que eu não sei qual é o crime, esse é o problema. Uma mulher está sendo levada à força para um mato. Aí as pessoas acordam, né? Intervêm. Bom, o que esse indivíduo queria fazer? Vocês me deram ali algumas opções. Mas, então, eu ainda não sei o que ele queria fazer. Qual é o crime que ele queria cometer? Eu não sei qual é o fato típico. Porque a intenção dele foi jogada lá para o último elemento do crime. Aí eu vou dizer, ele cometeu um crime que eu não sei qual, e isso aí é antijurídico, esse crime? Aí depois, lá no final, é um sequestro.
tentativa de sequestro. Mas eu já analisei tudo sem saber o que é. Então, vamos a outro exemplo aqui. Em algum momento essa teoria ela vigorou? Sim, século XVIII, ali, final do século XVIII, ela vigorou, e aí, face a essas críticas que eu estou apresentando para vocês, ela foi sendo aperfeiçoada até que depois ela caiu em desuso e entraram outras teorias que nós veremos hoje. Aqui o outro exemplo, ó. Gerente de uma agência bancária é obrigado por alguém a entregar dinheiro contido no cofre, pois descobre que seus familiares encontram-se mantidos reféns. Então, vamos lá. Gerente de um banco tem a sua casa invadida, um grupo fortemente armado, coloca as armas na cabeça lá da sua mulher, dos seus filhos, crianças, e dizem para ele, você tem que ir lá no banco colocar a sua digital, para nós pegarmos o dinheiro. Ele vai. Tá, aí ele vai. Obviamente que ele vai. Aí eu pergunto para vocês, esse indivíduo cometeu um fato típico. Nesse caso aí, apesar de não ter intenção, de não saber qual é a intenção, apesar da intenção estar lá na culpabilidade, eu sei que é um furto. Então vamos partir dizendo que é um furto. Furto é antijurídico, ilícito? É. Segundo elemento presente também. E olha aqui a questão, culpabilidade. Quais são os dois elementos subjetivos da culpabilidade que a gente está vendo na teoria clássica? Dolo e culpa. Dolo e culpa. Pergunto para vocês, dolo é intenção, culpa é quando a gente não toma os cuidados devidos que qualquer ser humano tomaria para evitar aquele resultado. Ele praticou 155, furto, foi no banco. É ilegal furto? Sim. Ele agiu com dolo ou com culpa? Ou com nenhum? Eu acredito que com nenhum, pelo fato de ser uma excludente de culpabilidade, pelo fato da coerção ser irresistível. Pelo fato da coerção ser irresistível. Isso? Ele agiu numa circunstância normal, professor, porque ele está sendo sob coação, né? Ele tem a família dele na mão dos sequestradores e ele tem que tomar essa atitude. Ele não teve essa intenção. Ele é vítima. Pode. Ele está agindo numa circunstância normal nesse caso. Tá. Vamos de novo. Pergunto para vocês. Alguém pegou ele à força e o obrigou a botar a digital? Indiretamente, né? Acredito que sim, porque ele estava sob ameaça de morte da família. Então, vou repetir a pergunta. Alguém pegou o dedo dele, levou a força e colocou lá no cofre? Não. No exemplo dele? Não. Tá. Vou recolocar novamente de outra forma. Se ele não quisesse ir, já que ninguém o levou à força, ele teria a possibilidade de não ir? Sim. Teria. Então, Sim. ele agiu com dolo. Ele foi porque ele quis ir. Dolo, isso é dolo. Se o indivíduo vai porque quer, né, é dolo. Agora, na nossa teoria atual, vocês têm razão, mas nessa teoria não. Nessa teoria, ele praticou um artigo 155, furto, é ilegal, antijurídico, e ninguém agarrou-lhe à força, então não é coação física irresistível, e ele foi porque quis. Se ele não quisesse ir, não iria, não foi agarrado à força. Então, nessa teoria, ele praticou um fato doloso. E aí, como é que eu não vou punir esse indivíduo? Aí o que os defensores da teoria diziam? Tudo bem, ele praticou um fato típico, antijurídico e culpável, porque preenche todos os requisitos aqui, mas vamos deixar de puni-lo. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui. Acho que a dúvida de vocês está... A resposta está aqui, espera aí.
Aqui, ó. Isso aqui está no material de vocês. Ó. Vocês estão vendo esse site aqui? Sim, professor. Aham. Então, para esta teoria clássica, o crime o aspecto objetivo dele é um fato típico e antijurídico. E aqui tem os elementos desse fato típico e antijurídico, mas não vem ao caso agora. O aspecto subjetivo está na culpabilidade, o terceiro elemento. E a culpabilidade só tem nesta teoria dolo e culpa. Aí que vocês não podem invocar essa ideia que alguém falou aí, da coação moral irresistível, porque ela não tem aqui. Ela só tem dolo e culpa. Então, ele agiu com dolo. Ele cometeu um fato típico, um fato antijurídico e culpável. E aí o juiz vai ser bonzinho e vai deixar de aplicar a pena. Entenderam a situação da teoria clássica? Isso é um problema. O outro problema... Tá, então, deixa eu te perguntar só para mim não enlouquecer. Então, quando eu falo em coação moral irresistível, eu não, jamais na teoria clássica, jamais. Isso. Eu preciso pensar com essa... Tá, ok. Obrigada. Teoria finalista. Teoria finalista daí. Tá, que é a teoria que nós usamos hoje. Então seria a teoria finalista, então eu estou certa. É isso? Isso aí. Ok, obrigada. Bom, então, 2 problemas na teoria clássica. A primeira é o indivíduo praticar aquela puxada da mulher lá para o mato sem intenção nenhuma. Não tem intenção no fato típico, não tem dolo, não tem culpa. Então, o indivíduo pratica uma coisa sem ter intenção nenhuma. Seria tipo um reflexo. Se vocês discordam, me digam, é possível um ser humano praticar alguma coisa sem ele ter isso na cabeça, o que ele vai fazer? Por essa teoria é possível. Porque o dolo e a culpa estão lá na culpabilidade. Então, esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que o dolo e a culpa estando na culpabilidade não tem como explicar alguns casos como este aí que a gente acabou de ver, que preenche todos os elementos do crime. É um fato típico, furto antijurídico, porque é contrário à lei, e doloso, que é só o que tem dolo e culpa lá na culpabilidade. Ok? Entenderam? Quando vocês se fecharem com essa teoria, eu não tenho visto mais agora nos últimos anos em OAB e concurso, mas normalmente quando falam em teoria clássica da ação, já puxam, né, já associam o dolo e a culpa na culpabilidade. Tem que lembrar disso. E também lembra da questão da conduta, uma conduta sem ter valoração nenhuma. Aí é só lembrar que é impossível um ser humano praticar uma conduta sem ter na cabeça o que ele quer fazer, a título de dolo ou a título de culpa. Para essa teoria é assim, porque o dolo e a culpa estão lá na culpabilidade. Perguntas ou posso ir adiante? Professor, eu não sei se eu ter faltado semana passada ajudou também, né? E se for, daí o senhor me avisa que eu vou ler o material aí. Ali, quando fala dolo e culpa na culpabilidade, não sei se eu conseguiria explicar isso com outras palavras. Teria como... Vamos ver. Não ficou claro aqui o dolo e culpa na culpabilidade. Não sei se tem algum exemplo. Para mim também não está muito claro. Não sei se é por conta da falta da aula passada. Vamos ver. Eu vou abrir aqui um outro slide, em branco. Acho que não há. Aqui novo. Então, vamos lá. O crime, em seu conceito analítico, que é o que nós estamos estudando, é igual a um fato típico, antijurídico e culpável. Bom, cada um desses 3 elementos ele tem subdivisões. O que nós vamos estudar, que é a teoria finalista da ação, só aqui tem 4. Né? A antijuridicidade tem excludentes, que é a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal,
exercício regular de um direito. E a culpabilidade também tem elementos na teoria finalista da ação, que nós estudaremos, como eu disse, até o final do semestre, são 3. Bom, quando eu digo que na teoria, vamos voltar para a causal da ação, eu quero dizer para vocês que o fato típico para essa teoria, ele é desprovido de qualquer valor, sendo bem coloquial. É o homem praticar um crime sem ter na cabeça, sem ter intenção, sem ter na cabeça o que ele quer praticar. E isso se dá por quê? Porque o dolo, que são os elementos subjetivos, e a culpa, estão na culpabilidade. São elementos da culpabilidade nesta teoria causal da ação. Então, em virtude do elemento subjetivo dolo, que é a intenção do sujeito, estar aqui no terceiro elemento do crime, quando ele pratica um fato, eu não sei o que ele praticou. Não sei qual a intenção. É a mesma coisa que alguém praticar uma conduta sem ter pensado, sem ter na cabeça o que ele praticou. Isso é impossível. Se eu vou falar com alguém, eu pensei nisso. Vou falar porque eu pensei em falar. Se eu vou atirar em alguém, eu pensei em atirar naquele alguém. Ou, pelo menos, eu não tomei os cuidados quando eu mexi com a arma, que é a culpa. Então, por isso que o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Dolo e culpa são os elementos subjetivos do crime. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui. Olha aqui, ó. O aspecto objetivo, então, que é o fato típico e antijurídico. Dentro do fato típico, eu tenho, para a teoria causal da ação, a conduta, tipicidade, resultado e nexo causal. Isso eu também tenho na finalista. Só que na finalista, aqui onde está escrito conduta, essa minha conduta é dolosa ou culposa, ou seja, eu pratico uma conduta com intenção de praticar a conduta, ou porque eu não tomei os cuidados devidos. Eu atirei em alguém porque eu queria matar, ou eu apertei, que é a conduta, né? Apertei o gatilho sem tomar os cuidados. Peguei a arma e acabei apertando o gatilho, sem tomar os cuidados devidos, que é o crime culposo. Então, a teoria finalista é essa. Só que nesta teoria que nós estamos vendo, a clássica, esse dolo e culpa, que é a intenção ou a falta de cuidados, não está aqui na conduta. Está aqui, que são os elementos subjetivos do tipo, que é a intenção ou a falta de cuidado. Não sei se eu me fiz explicar, se conseguiram entender. O que você tem que saber é que cada elemento daqueles 3 tem subelementos. Quando eu pego a teoria clássica e eu digo que o primeiro elemento do fato típico é a conduta, para a teoria clássica, essa conduta é algo impossível de realizar. Aí eu pergunto, por quê? Pergunto, me falem agora, me respondam. Vocês vislumbram um ser humano praticar qualquer fato sem ter esse fato na cabeça, sem pensar? Vocês conseguem vislumbrar isso? Me respondam. Vocês conseguem pensar em alguém? Se um de vocês fosse dar um tiro em alguém, vocês não teriam isso pensado na cabeça? Não acredito que a pessoa não tenha pensado, porque mesmo que ela vá voltar atrás na ação dela, ela em algum momento ela pode ter errado e apertado o gatilho, o tiro ter saído por acaso da arma, mas ela pensou em atirar, mas ela ia refazer esse ato, tipo, ela não ia fazer. Sim, exato. Não tem, pessoal, como eu realizar uma conduta sem representar ela na minha cabeça. É impossível isso. Se eu quiser dar um soco em alguém, eu vou representar na minha cabeça esse soco, né? Eles aqui, eu nunca mais vi esse exame médico. Eu cheguei a fazer quando era pequeno. Que o médico vai no médico, ele manda sentar lá na cama, né? E ele dá uma marteladinha no joelho. Alguém fez esse exame já? Eu não sei para que serve isso, mas eu fiz quando era muito pequeno. Quando ele dá a martelada no joelho, o pé da pessoa vai para frente, é automático. Isso é uma conduta reflexo.
Isso eu não pensei em fazer isso. Nem sabia que ia acontecer isso. Mas só que um fato para o ser humano praticar não é assim. Se eu quiser dar um soco em alguém, eu vou representar na minha cabeça antes de dar o soco. Não é automático. Se eu vou atirar em alguém, não é automático. Eu vou pensar, em primeiro lugar, que eu vou ter que pegar um revólver. Olha como eu vou pensar na conduta. Olha, eu quero atirar lá no Alceu. Em primeiro lugar, eu já tenho que saber que eu vou atirar nele, porque eu tenho que buscar um revólver. Eu tenho que puxar um revólver da cintura. Para mim fazer isso, eu tenho que ter isso na cabeça, que eu vou atirar. Então, é impossível ter uma conduta sem representar na cabeça. E essa teoria, quando atira o dolo e a culpa lá para a culpabilidade, ela diz exatamente isso. Olha, tu atira no indivíduo, mas foi um reflexo. Não, na realidade, eles não explicam, né? Não tem como explicar. Tu atirou sem representar na tua cabeça, na tua imaginação, que tu ia atirar. Isso que essa teoria quer dizer. Então, esses são as grandes críticas. O dolo e a culpa é a intenção do sujeito. E ele tem que estar na conduta. Né? Quando eu pratico a conduta, eu pratico porque eu quero praticar dolo. Então, tem que estar na conduta, que é no primeiro elemento, que é o fato típico. Só que isso demorou anos para se perceber. Foi lá para a teoria finalista, que nós veremos daqui a pouco mais. Não sei se eu consegui explicar o seu. Sim, professor. Uhum. Ela é muito frágil, né? Essa teoria clássica. Hoje, a gente vendo e aí conhecendo um pouco melhor e olhando ela dessa forma, ela é muito frágil mesmo. O que se fala é que essa teoria nasceu numa época das descobertas, do iluminismo, do fortalecimento da ciência, que tudo era causa e efeito, né? Tudo era uma causa e um efeito. Aí se criou essa teoria nesse ambiente, então se entendeu que o crime não precisa, a conduta não precisa ter a representação na cabeça do sujeito, que é o elemento subjetivo, que é a intenção. E aí se criou essa teoria, sim, vigeu por alguns anos, e aí passou por essas críticas que eu estou falando para vocês agora. Dá para imaginar que ela é de uma época em que poucas pessoas pensavam sobre isso, né? Isso, é tudo... E aí, de certa forma, ela servia para alguém ou para algum grupo. Pode ser. É de uma época que tudo era muito matemático, né? Hoje a gente sabe que o crime é a intenção. Eu tenho que saber a intenção do sujeito para dizer qual é o crime. O crime está ligado diretamente à intenção. A conduta do sujeito e a sua intenção. Então, naquela época, como era algo de descobrimento da ciência, era causa e efeito, não interessava a intenção do sujeito. Pode falar. Desculpa lhe cortar, mas esse caso, né, essa teoria, no caso, ela também foi usada, né, entre aspas, né, no caso da Marina Ferrer, não sei se o senhor acompanhou o caso, né, que botaram como estupro culposo, que isso não existe nem sim. Né, no Código Penal. Sim. Não tem como a gente colocar um estupro como o indivíduo não quis ter a vontade de estuprar, né? Então, é como... Na realidade, não foi o emprego dessa teoria, eu entendi o que tu quis falar, mas foi uma infelicidade do juiz ou do promotor, não recordo qual dos dois, acho que o juiz, em usar termos que conduziu à ideia de estupro culposo, né? O que não existe, claro. Né? Mas ele usou termos, talvez nem fosse a intenção dele, obviamente que o juiz sabe que não existe estupro culposo, mas os termos que ele usou levou a esse pensamento. Né? Mas não é essa teoria. É que eu estava lendo sobre a matéria e quem usou o termo estupro culposo foi a revista que estava acompanhando o caso. Ele julgou ele e absolveu ele do caso por outras questões. Tipo, daí a empresa da Intercept, né, acho que alguma coisa assim, que anunciava, meio que juntou os fatos e para não ter que explicar para o público tudo que tinha que falar, que o juiz falou, ela meio que resumiu o fato e botou como um estupro culposo.
Pelo que eu estava lendo. Não, mas pode ser conclusão da imprensa, mas é que as palavras que o juiz utilizou na sentença ligam ao crime culposo. Agora, obviamente que ele não quis, acredito eu, dizer que era culposo, ele sabe que não existe. Mas as palavras que ele usou, se tu ler e depois estudar o que é o crime culposo, tu vê que as palavras são semelhantes, né? Mas certamente não foi isso que ele quis falar, mas as palavras foram mal empregadas pelo juiz na sua sentença. E ainda foi absolvição, e eu não estou aqui entrando no mérito, né, da absolvição, não sei das provas, não vimos os autos, etc. Né? Bom, eu vou adiante aqui, e aí a gente pode, depois, se vocês não entenderem alguma coisa, a gente pode retornar. Então, se lembrem assim, se algum dia vocês se debaterem, confrontarem com alguma pergunta sobre a teoria clássica da ação, a grande diferença dela para as demais é que esta teoria, o dolo e a culpa, que são os elementos subjetivos, estão na culpabilidade. A teoria finalista da ação, que é a nossa, dolo e culpa, está lá no fato típico, primeiro elemento do crime. Na teoria clássica, dolo e culpa está lá na culpabilidade, no último elemento. Essa é a grande diferença entre as duas teorias e gera aquelas críticas ali que eu falei para vocês. Bom, aí, para enfrentar estas críticas, surge a teoria neoclássica do Frank e do Mesmer, ali pelo ano de 1907. E o que eles fizeram? Eles apenas mantiveram a conduta do homem sem valoração nenhuma, que continua sendo complicado, né? Mas agregaram lá na culpabilidade a noção de reprovabilidade do ato. Vamos ver aqui na nosso material. Teoria neoclássica. Olha o que ficou daí para tentar corrigir a clássica. No caso, a teoria neoclássica é tudo que tem a clássica, só que mais essa observação na probabilidade. Isso. Aham. Tá. Então, aqui ficou, a teoria neoclássica ficou aqui o que a gente já viu, e na culpabilidade, tem os elementos da culpabilidade. Essa aqui, peraí que isso aqui não está certo. Essa aqui ficou errada. Vamos voltar lá para o outro material. Isso aqui eu vou ter que corrigir. Não, essa aqui eu vou corrigir. Esse que está no material de vocês lá, esse mapa aqui é de outra teoria. Eu inseri errado. Vamos voltar então para o slide. Teoria neoclássica, então. Agrega na culpabilidade, o que tem, que eu falei para vocês lá? Dolo e culpa. Lembram disso? Está lá na culpabilidade. Agregam o conceito, a noção de reprovabilidade. Então, nós teremos dolo, culpa, com uma ideia de reprovabilidade. O que continua sendo hoje, tem noção, culpabilidade tem uma ideia de reprovabilidade. Então, inseriram dolo, culpa, mais reprovabilidade. Então, nesse caso, a punição se justifica somente quando poderia agir de outra maneira. Aí nasce a exigibilidade de conduta diversa. Então, tá certo o nosso mapa mental lá. Dolo e culpa continua na culpabilidade. Não lembro se lá... Deixa eu ver lá. Se o dolo e a culpa estão lá. Vamos ver aqui. Tá, ok. Tá certo. Então, nós temos aqui a ideia de reprovabilidade, e aí nasce a exigibilidade de conduta diversa. Isso aqui é o que nós temos hoje também. Então, retornando ao slide, fica assim. Eu tenho dolo, culpa, aí com a teoria neoclássica se agrega a ideia de reprovabilidade e nasce a ideia que existe hoje de
exigibilidade de conduta diversa. Nós veremos a seguir. Dolo e culpa continua lá. Críticas, vamos ver aqui. Necessidade de internação do agente para verificar o tipo penal. Aqui tem um exemplo. Ó. O homem vestido com bata branca, que é um médico, ou se crê que seja um médico, tocava na região genital de uma mulher. Se sua intenção fosse puramente clínica, estaríamos diante de um exame ginecológico, de rotina. Fato atípico. Caso estivesse preocupado em saciar sua lascívia, a questão sexual, né, prazer sexual, com o toque, estaria cometendo um crime, que é violação sexual mediante fraude. Então, nesse caso, com essa teoria, isso aqui seria punível porque é reprovável, ou deixaria de ser punível porque não é reprovável. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o outro slide branco de novo aqui para explicar. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Aqui se insere, então, já existia dolo e culpa, e se insere a noção de reprovabilidade. Então, naquele caso lá do médico, primeiro, eu continuo com o mesmo problema inicial aqui. Qual era a intenção dele? Era o exame ou era o crime sexual? Alguém saberia qual? Ao analisar até aqui? Não tem como saber. A conduta do médico, qual é a conduta? Conduta é colocar a mão no órgão sexual da mulher. Mas o que é essa conduta de colocar a mão? É um exame ou é um crime sexual? Não sei. Continuo com o mesmo problema. Bom, aí eu vou adiante. É antijurídico? Não sei. Se é exame, não é antijurídico. Se é crime sexual, é antijurídico. Mas eu não sei qual é o crime. Aí eu vou para cá. Ah, foi com dolo sexual. Ok, então crime sexual. Aí eu nem precisaria usar a reprovabilidade, porque é reprovável, obviamente. Agora, se eu pegar o caso do gerente, ele foi ao banco, artigo 155, em tese, né? Mas eu não sei exatamente o enquadramento, mas vamos colocar. É ilegal? Sim. Aí chega aqui, foi com dolo? Foi, o gerente foi no banco porque ele quis, ninguém agarrou-lhe a força. Bom, mas é reprovável? Não, não é reprovável, então não é crime. Esta é a ideia da teoria neoclássica para tentar corrigir aquele erro da clássica. Entenderam a diferença das duas? A diferença é na ideia de reprovabilidade. Pode falar, João. Se ela não é reprovabilidade, quer dizer que ele não seria preso. Se ela é... Sim, exato. Isto. Aí o gerente do banco não teria cometido o crime porque não é reprovável a conduta dele. Então, no caso, se a conduta dele não é reprovável, ele não é preso. Se a conduta é reprovável, ele seria preso. Aí porque se a conduta dele for reprovável, vai preencher os requisitos. O dolo, ele praticou o crime doloso. Vamos pegar o exame clínico lá. O médico coloca a mão no órgão genital feminino. Eu já não sei qual é a conduta, porque na teoria neoclássica, igual à clássica, eu não sei qual é a intenção, mas tudo bem. Tem uma conduta que é colocar a mão no órgão genital feminino. Aí eu passo para o segundo elemento. Ilicitude. É ilícito. Não sei o que é, mas é ilícito. Vou ter que fazer vou ter que andar nessa balada. Eu não sei o que o médico está fazendo, mas eu vou ter que dizer que é ilícito, para ir adiante. Aí eu vou para o terceiro elemento. Culpabilidade. Foi doloso? Foi. Dolo de crime sexual.
aí é reprovável, aí não precisa nem analisar, é reprovável, vai ser crime, porque aí preencheu lá, foi um crime sexual, artigo 200 e alguma coisa, lá, 215, acho que é, ou 217, é ilícito, e é doloso, aí completou o crime, pela teoria clássica e também pela neoclássica. Só vou usar reprovabilidade quando, no caso do gerente do banco, para excluir a conduta criminal. Olha a diferença, o gerente do banco é obrigado, sai de casa, vai ao banco e abre o banco para digital. Então ele praticou uma conduta, qual a conduta? Não sei, furto, mas eu não sei ainda. Aí eu vou para o segundo elemento, antijuridicidade. É ilegal? Olha, eu vou ter que dizer que é, mas eu não sei qual o crime que ele praticou. Eu vou para o terceiro elemento. Aí sim, é reprovável o que ele praticou? Não, não é reprovável porque a família dele era refém. Aí ele exclui a culpabilidade. Aí se exclui a culpabilidade, não é crime, faltou um elemento para ser crime, que é a culpabilidade. Beleza. Eu sei que é muita informação, mas se quiserem perguntar, vão adiante. E essa reprovabilidade, ela vai dar causa ao que nós chamamos hoje de exigibilidade de conduta diversa. Quando nós chegarmos na teoria finalista da ação, eu vou pegar o mesmo exemplo do gerente do banco e vou mostrar para vocês por que ele não vai ser punido pela exigibilidade ou inexigibilidade, no caso de conduta diversa. Perguntas, pessoal? Então, vamos lá. Teoria clássica da ação. A conduta lá no fato típico é desprovida de qualquer valor, de qualquer conceito subjetivo. É tipo um reflexo. E na culpabilidade, eu tenho dolo e culpa. Como foi muito criticado, criar a teoria neoclássica. A teoria neoclássica continua a conduta lá no fato típico, que é o primeiro elemento do crime, sem intenção na conduta, sem representação, né, como se fosse um movimento meramente muscular. Aí insere-se na culpabilidade a questão da reprovabilidade. Vocês entenderam por que colocaram a reprovabilidade na neoclássica e não tem na clássica? Saberiam me dizer por quê? Para mim, né, por causa que a teoria neoclássica foi feita no século XVIII e daí, conforme o tempo foi passando, foi vendo que aquilo, no caso, era frágil, que nem o Alceu disse. Daí foram tentando melhorar. Tá, mas na prática de um crime, por que inseriram a reprovabilidade? O que mudou? Eu acho que porque como na teoria clássica os crimes ele não conseguia se tipificar o crime, na teoria neoclássica eles colocaram a conduta em si a conduta que o agente teve como reprovável e não reprovável, para Sim, que essa pudesse ser avaliada. Tá, isso é verdade, mas eu continuo sem saber qual é o crime lá na conduta, que é o primeiro elemento do crime no fato típico. Continua igualzinho à clássica. É por outro motivo que inseriram. Lembra quando eu falei para vocês, lá na clássica, o gerente do banco cometeu o crime, ele cometeu um furto. Quando eu cheguei no final da avaliação, eu vou dizer assim, ele cometeu um furto, fato típico. Esse furto é ilícito, não tem nenhuma excludente de ilicitude. E culpável porque ele agiu com dolo. Então é crime. Mas aí o juiz não vai puni-lo. Pela uma bondade do juiz, não vai puni-lo. Então, para evitar isso, eles inseriram a reprovabilidade. Ok, o gerente do banco cometeu um fato típico, furto, ilícito, não tem excludente de ilicitude. Doloso, dentro da culpabilidade. É reprovável. Então, não vou punir, não porque o juiz não quer punir, ou vai deixar de punir, é porque a conduta não é reprovável. Então, não o puno. Essa foi a ideia, de dizer, olha, eu, na clássica, eu te absolvo, não te puno. Aí, na neoclássica, olha, essa conduta não é reprovável, então não é crime. Essa é a diferença da inserção da reprovabilidade na culpabilidade. Certo? Entenderam? É só esse detalhezinho que inseriram a reprovabilidade. De
dizer que eu não vou te punir porque eu não quero te punir, para dizer que eu não vou te punir porque não é reprovável e é um elemento da culpabilidade, como não é reprovável, não tem culpabilidade. Certo? Dá para dizer que faltava fundamentação na clássica para poder então? Isso, exatamente. Faltava fundamentação. Agora, ele tem o fundamento, que é dizer a tua conduta não é reprovável, então não é crime, porque a culpabilidade requer reprovação. Só que eu continuo com o mesmo problema ao seu lá na conduta, no fato típico. Né? Eu continuo sem saber, eu dou 3 passos sem saber o primeiro. Qual é o crime que o sujeito praticou no fato típico? Eu não sei, não tem valoração na conduta. Então, eu dou 3 passos, fato típico, antijurídico, e o terceiro é culpabilidade, para saber qual é o crime que o indivíduo praticou. Eu sei que vocês estão pensando com a ideia assim superficial, mas eu sei qual é o crime, o cara estava lá, deu um tiro, etc. Né? Mas se tu pensar no exemplo do indivíduo que arrasta a mulher para o mato, eu, quando estou avaliando, eu não sei qual é a intenção dele. O indivíduo vai chegar na delegacia, eu não sei qual é a intenção dele. Né? E se ele não falar, provavelmente eu nunca vou saber qual é a intenção dele. Imaginem só, o indivíduo é pego a 20 metros, 10 metros da entrada do mato. É pego pela polícia. E ele nunca vai confessar e nunca vai dizer o que ele queria. E aí, o que eu vou fazer? Eu nunca vou saber qual é o crime. Bom, vamos adiante. Aqui, na teoria neoclássica, eu já adiantei, a crítica é a mesma. A ação não é um simples movimento muscular. Ela tem que ter uma finalidade, uma intenção. Quando eu faço alguma coisa, eu represento na minha cabeça o que eu vou fazer. O fazer alguma coisa nasce da minha cabeça. O meu corpo obedece à minha cabeça. Então, se eu vou atirar em alguém, eu já representei na cabeça isso antes. Então, a crítica continua sendo a mesma. Eu tenho uma conduta que eu não sei qual era a intenção do sujeito para tipificar o delito lá no primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Aqui eu tenho uma conduta, mas o que é? Não sei, pela teoria não tem explicação. A neoclássica também continua com o mesmo problema. Bom, aqui não sei porque que misturou esses slides, mas vamos lá. Teoria finalista da ação. A teoria finalista da ação diz, a ação é uma conduta humana, faltou o MA aqui, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. Então, o que eu vou ter aqui? Deixa eu apagar. Na teoria finalista da ação, que é a nossa, eu tenho fato típico, antijurídico e culpável. No fato típico, eu tenho 4 elementos no doloso: conduta, resultado, não vou colocar aqui, bom, vou colocar aqui, mais nexo causal e mais tipicidade. Mas só o que nos interessa nesse momento é isso aqui, conduta. Na teoria finalista da ação, que nasceu em 1930, e o grande pai dela é o Hans Welser, ela termina com essa ideia de conduta ser um movimento muscular. Né? Que eu não consigo, eu faço da ideia de ter uma conduta sem representar na cabeça antes, no cérebro. Agora não, a conduta, ela é consciente, voluntária e dirigida a uma finalidade. E mais, o Welser
pegou o dolo e a culpa que estavam aqui e colocou aqui. Essa conduta, ela é consciente, voluntária, dirigida à finalidade e é por dolo ou por culpa. Ou seja, agora as coisas estão corretas. Se eu vou atirar em alguém, eu atiro porque eu quero atirar. Eu representei essa ideia na minha cabeça, peguei um revólver, apontei e atirei. Eu quis fazer isso. Então, eu quis essa conduta aqui, ó. Conduta dolosa. Outra, ou eu peguei uma arma, estava limpando, não tomei os cuidados devidos e apertei o gatilho, sei lá qual o motivo, disparou a arma. Culposa, mas eu tive uma conduta que eu quis praticar ou que não tomei os cuidados. Então, eu já sei, no fato típico, qual o crime que pode ter existido. Qual o crime que eu estou falando aqui? Dessa ideia aqui que eu falei da arma, qual é o crime? 121. 121. Viu a diferença? Lá nos outros eu não sabia qual era o crime. Agora vamos pegar o mesmo exemplo lá da mulher arrastada pelos cabelos, a polícia pega 10 metros antes de entrar no mar. Bom, esse indivíduo, né, pelo menos no campo de vista teórico, mesmo que ele não fale, eu vou partir da ideia de qual crime ele queria participar. A vítima pode me dizer, ou ele próprio, enfim, ou as circunstâncias vão me mostrar, do ponto de vista fático e do teórico eu já saberei. Olha, era um homicídio que ele queria praticar. Era a ex-mulher dele, largou ele, tinha outro namorado, ele pegou outro namorado. Então, a conduta dele de arrastar a mulher era com o dolo de matar. Viu como sai diferente do outro? O outro eu não sabia o que era. Poderia até saber na prática, se o cara falasse, ou a circunstância, mas no campo teórico eu não sabia o que era. Agora, o fato típico, dolo de matar, tentativa de homicídio. Antijurídico, tem excludente da ilicitude? Não tem. Aí eu vou para o terceiro elemento, culpabilidade. Aqui na culpabilidade eu tenho 3 elementos que não é mais o dolo e a culpa, a dolo e a culpa veio para cá. Aqui eu tenho imputabilidade. Tudo isso não precisa anotar, tá feia a letra aqui, eu tenho ali no material. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude. Depois eu vou explicar isso aqui para vocês. Isso aqui é a última coisa que nós veremos. E exigibilidade de conduta diversa. Esses são os elementos da culpabilidade. Então, eu saio, no caso do exemplo da mulher arrastada, dolo de matar, então 121, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Tem excludente da ilicitude? Não, então é antijurídico. Bom, o indivíduo é imputável? Ele tinha consciência ou potencial consciência do que ele estava fazendo? Tinha. Ok, mais um elemento. Era exigível outra conduta? Não era exigível. Era exigível outra conduta. Então, era exigível que ele não arrastasse a mulher para matar. Então, também está presente mais um elemento. Então, eu tenho aqui um homicídio tentado. Fato típico, antijurídico e culpável. Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Não, professor, está bem claro. Tá, um exemplo aqui, ó. O exemplo confirma que o dolo está na ação e não na culpabilidade. Teoria vitalícia da ação. Artigo 124 do Código Penal, que é o autoaborto. A mulher pratica em si, né, o aborto. Trata-se de delito punido apenas de forma dolosa. Então, se uma gestante ingere acidentalmente um comprimido abortivo, mas desconhecia isso, que era abortivo, ela não responderá por esse crime. Por quê? Porque o fato é atípico, ou seja, ela não vai nem responder ao inquérito policial, o fato é atípico. Eu já sei, no primeiro elemento do crime, que foi uma ingestão
desconhecendo o efeito, então, no máximo que eu tenho aqui é uma culpa. Como esse crime aqui não existe na forma culposa, somente dolosa, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que instaurar inquérito, eu não tenho que fazer processo nenhum. É um fato atípico. No máximo que se registra uma ocorrência na delegacia, o delegado despacha para fato atípico. Porque não existe homicídio não, autoaborto culposo. Então, esse exemplo demonstra, né, que o dolo e a culpa tem que estar presente no fato típico, que é o primeiro elemento. Aqui eu já termino com qualquer possibilidade de investigação, de processo, né, de denúncia, porque o fato é atípico. Ok? Tem uma crítica aqui a essa teoria finalista da ação, que é essa: se o motorista conduz seu veículo em alta velocidade e perde o controle do automóvel, atropelando alguém por imprudência, então isso aqui está ligado à culpa e não à dolo, existiu intenção no comportamento chegar mais cedo ao destino, acelerar o carro para verificar sua potência, é outro exemplo. Bom, qual era a crítica? E aí tem essa resposta. Quem passou a criticar a teoria da finalista da ação dizia o seguinte: como que vai ser uma conduta lá no fato típico, né? Uma conduta consciente e voluntária destinada a uma finalidade, dirigida a uma finalidade. Quando a conduta for dolosa, eu tenho a finalidade, eu quero matar o Pedro. Aí eu atiro no Pedro. Quando é culposa, eu não tenho finalidade, eu estou limpando a arma, estou andando em alta velocidade no veículo e atropelo alguém ou a arma dispara. Eu não tinha finalidade de matar ninguém. Aí a resposta a esta crítica da finalidade nos crimes culposos é que existe uma finalidade, sim, só que essa finalidade está na conduta. Era chegar mais cedo no carro, ou no exemplo que eu dei da arma, aí, de limpar a arma. Né? Existe uma explicação, enfim, para essa crítica. Bom, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver a cara de espanto de vocês. Tudo apavorado. Né? Então, nós vimos, a teoria da ação está ligada à conduta. Ação quer dizer conduta. A conduta está no fato típico, que é o primeiro elemento do crime. O crime que nós vimos, que vamos estudar, conceito analítico, tem 3 elementos: fato típico, antijurídico e culpável. A teoria da ação se liga a essa conduta que está lá que está na conduta, no fato típico. Só que, para a teoria clássica da ação, essa conduta é desprovida de qualquer valor. É algo tipo movimento reflexo, causa e efeito. Porque os elementos subjetivos dessa conduta estão lá no dolo, estão lá na culpabilidade. Dolo e culpa na culpabilidade. Então, tem os problemas que a gente já viu, e o principal deles é explicar a conduta. Eu acho que vocês conseguiram entender bem quando eu falei que, para mim, praticar uma conduta, antes eu represento na cabeça. Isso acho que vocês concordam, não concordam? Alguém ficou com dúvida disso? Essa ordem parte da cabeça, não é do meu braço de esticar e dar um tiro, ela parte da cabeça. Então, na teoria clássica, não tem essa ideia na conduta, porque o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Para tentar explicar os problemas, ou resolver os problemas, se criou a teoria neoclássica, que apenas coloca como um outro elemento a reprovabilidade. E aí depois nós vamos para a teoria finalista da ação, que é a nossa teoria, que puxa o dolo e a culpa da culpabilidade e coloca lá no fato típico, na conduta que está no fato típico. Aí a minha conduta é dolosa ou culposa. Para ser crime, a conduta tem que ser dolosa ou culposa. E está com o primeiro elemento do crime. Aí está certo. Se eu vou atirar em alguém, primeiro a minha cabeça representa e manda levantar a mão para atirar. Aí está certo. Ou culposamente, a minha cabeça manda eu limpar a arma lá, sem tomar os cuidados devidos, eu limpo a arma, as mãos limpam e acaba disparando o tiro. Entenderam essas 3, as diferenças das 3? Sim, pode falar, João. Eu tenho uma pergunta na teoria finalista. Pode fazer. Tipo, o senhor falou que a teoria finalista, ela põe lá no coisa lá,
No fato típico, na conduta? E tem culpa e dolo, né? A conduta está no fato típico e a conduta é dolosa ou culposa sempre. Isso. Daí, se o juiz determina que é culpável, não é crime. Depende. Naquele exemplo que eu dei, não. Mas tem crimes que prevê a modalidade culposa. É por causa que na teoria que a gente está hoje em dia, independente se é dolo ou se é culpável, é crime igual, né? Só diminui a pena. Depende. Também? Depende. Olha, o artigo 18 do Código Penal diz que todo o crime é doloso. Para ser culposo, deverá estar escrito no tipo penal que se pune por culpa. Ah, eu ouvi isso daí em Santa Catarina. São só alguns, né? É, só alguns. Então, o homicídio tem culposo. Então, um homicídio praticado por uma pessoa pode ser doloso ou pode ser culposo. Mas eu sei que tem culposo porque está escrito lá no artigo 121 que pune-se na modalidade culposa. Uhum. Furto não tem culposo. Autoaborto não tem culposo. Tem que ser doloso ou é atípico. Ok? No caso do artigo 123 lá, infanticídio, quando a mãe mata no Estado puerperal. Puerperal, isso. Ela é considerado crime culpável ou crime por dolo, só que com diminuição de pena? Na realidade, tu não pode usar o termo diminuição de pena. A pena é menor, mas isso não é uma causa de diminuição de pena. Isso é um crime que só se pune a título de dolo. Tá. Então, a mãe que mata o filho no estado puerperal, artigo 123, infanticídio, ela pratica um crime doloso e não existe na modalidade culposa, porque não está escrito no artigo 123 que se pune por culpa. Então, se culposamente ela estando em estado puerperal, adormeceu e sufocou o filho, isso é culpa, aí não vai ser punido, porque não existe infanticídio punível, culposo, somente doloso. Tem que estar escrito no tipo penal para punir com culpa. Até porque nesse exemplo que o senhor deu, no semestre passado, quando eu estava em Santa Catarina, eles estavam falando que eles não vão culpar a mãe por causa que já o fato de ter perdido a filha já é a culpa, no caso, bem dizer. Isso mas aí tu não pode confundir, não sei se é o que tu está falando, com o perdão judicial. Por exemplo, a atriz, acho que é Cristiane Torlone, se não estou equivocado, ela atropelou e matou um filho. Ela praticou um homicídio culposo. Existe homicídio culposo. Nós já vimos isso, está no artigo 121, que se pune o homicídio por culpa. Só que aí existe o instituto do perdão judicial. Quando a pena já é tão grave que nenhuma outra pena pode ser superior a essa, o juiz pode perdoá-lo. Aí é diferente a situação. Certo, João? Não sei se entendeu. Sim, entendi. Eu só coloquei o boi na frente, a carroça na frente do boi. Tranquilo. Bom, professor, pode falar. E no caso da mãe do menino lá, que é agora eu não tô lembrado do nome dele, lá de Planalto, sabe? Sim. E no caso dela, o senhor acredita que, pelo que se vem falando e as reportagens e tudo, o senhor acredita que ela teve realmente intenção que foi ela, ou que agora ela está tentando se livrar, botando a culpa para as costas do marido? Que ela disse que agora já não foi ela confessou, mas agora ela já não confessou mais. Aí agora já é o marido dela. Eu não entendo como essas pessoas têm um caráter para isso, mas em todos os casos. Na realidade, Evelise, o que eu posso te dizer é o que eu vejo na TV, o que a polícia sustenta, o Ministério Público sustenta, que ela matou, né? Então não tem como dizer diferente, a gente não tem acesso, né, aos autos, etc. É muito estranho uma mãe que comprovadamente não brigava com o filho, matá-lo. É estranho. Mas a polícia diz que tem provas, o Ministério Público tem provas, que ela matou, então a gente tem que esperar o julgamento, né, para ver. Hein, professor? Oi. É como tu falaste agora há pouco ali, a expressão depende, né? Depende de uma série de fatores, Sim. depende
E depende do que o advogado dela também está orientando ela a dizer, né? Sim, claro, ele pode querer enrolar o processo. Exato. O depende agora se encaixa também. E eu já pensei assim, ó, pô, a mãe tem, todas as pessoas disseram que ela jamais brigava com o filho. Por que ela vai matar o filho, então? Já pensei, quem sabe o irmão matou, ela sumiu, né? Sei lá, a gente não sabe, né? É só um chutômetro, né? Mas a gente tem que ir pelas autoridades. Agora, a decisão final, que é o que interessa para a gente ter uma convicção, tem que se respeitar totalmente o devido processo legal, porque tem em mente assim, ó, por mais, e eu não estou criticando aqui polícia, e até porque eu trabalhei na polícia e Ministério Público, mas a polícia e o Ministério Público são partes no processo e têm interesse no processo. Não tem, apesar do Ministério Público dizer que não é parte, é parte. Eles têm interesse na condenação. Então, o que tem que ser feito? Investigação policial, denúncia e ação penal pelo Ministério Público. O juiz dar todas as garantias processuais possíveis, todas as oportunidades que o Código de Processo Penal oferecer, para chegar lá no final e ele dizer, é culpado. Aí também nós poderíamos dizer, realmente lá matou. Antes disso não dá para dizer, porque os atores são interesse, eles têm interesse na condenação. Então, para o Ministério Público não denunciar alguém, tem que ser um fato, assim, totalmente escancarado, que não é. Senão, tanto que já se chama, não existe na lei, mas se pactuou isso, denúncia para a sociedade. Se denuncia, na dúvida, denuncia. Então, às vezes não tem provas e se denuncia. Né? Não estou dizendo que é o caso, estou dizendo que é possível. Então, por isso que o processo tem que ter todo cuidado. Qual é a medida do juiz botar alguém na cabeça? Eu ouvi isso e nunca me esqueci na minha vida, porque eu me coloquei no lugar de um juiz. A medida é deitar e dormir com tranquilidade. Se tiver uma dúvida, não pode condenar. É muito melhor deixar um indivíduo culpado solto do que um inocente preso. Então, para mim, eu ouvi e nunca esqueci. A medida da condenação é o prolator da sentença botar a cabeça no travesseiro e não ficar pensando, mas tinha aquele detalhe, não tinha, porque não dá para botar um inocente na cadeia. Um culpado até pode deixar fora, agora botar um inocente na cadeia não dá, né? Então, por isso que eu sou um grande defensor dos direitos, tem que ter todo o cuidado, dar todo o direito que o Código de Processo Penal autoriza e prevê, para não ter erro nenhum. Hoje, essa mulher matou o filho, é o que a polícia e o MP nos disseram. É possível que sim, mas vamos ver a sentença final. Né? Tá bem, pessoal? Podemos ir adiante? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Tem uma teoria aqui, pessoal, funcionalista. Essa teoria não emplacou. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mas é uma teoria que não emplacou, é moderna, ela é depois da finalista, mas acabou não evoluindo. Ela diz que no fato típico aqui está o dolo e a culpa. Eu trouxe mais para vocês saberem que existe. Então, no fato típico está o dolo e a culpa, ok? E a culpabilidade que tem diferenças, pessoal. A teoria funcionalista diz que a culpabilidade deixa de ter a noção de reprovabilidade e passa a ter a noção de responsabilidade. Essa responsabilidade, ela se liga à satisfação das necessidades preventivas. Ou seja, vou punir o indivíduo se esta punição vier a prevenir que ele pratique novos delitos, né? Então, o julgador pode reconhecer a desnecessidade da aplicação da pena e absolver o culpado. Então, o indivíduo praticou um fato típico, doloso, antijurídico, mas aí na culpabilidade o juiz vê a desnecessidade da aplicação da pena, porque não vai contribuir em nada para prevenir novos crimes, a desnecessidade dessa pena, então ele deixa de punir. Aqui eu tenho um julgado, pessoal. Tratando-se de crimes cujas consequências foram ínfimas, pequeníssimas, menor que pequena, menos que pequena, ínfimas as consequências, praticado por agente impelido pelo vício do álcool, entorpecentes,
Hoje recuperado, aplica-se o princípio da bagatela imprópria, sendo desnecessária a imposição de pena. Então, o juiz entendeu que o indivíduo agrediu a companheira, lesionou, mas ele estava sob o uso de entorpecente. Ele se recuperou, não tem mais o uso de entorpecente, está vivendo, o casal vive bem, então não tem motivo para prender esse indivíduo, para condená-lo. Então, essa é a ideia da teoria funcionalista. Mas essa teoria não vingou, porque ela dá muito poder ao juiz. O juiz que vai decidir se pune ou não pune. Então, isso é uma ideia de política criminal e não de lei penal. E a importância da política criminal, que é uma escolha feita pelo chefe da nação, do Estado, com participação dos parlamentos e do judiciário, são decisões que se tomam para combater a criminalidade. Então, essa noção de política criminal não é igual à noção de lei penal. E esta teoria funcionalista trabalha mais no campo da política criminal. Não vai prevenir, então não vou punir. Não tem necessidade de punir. Mistura a função do legislador com o jurista. Certo? Alguma pergunta? Nada? Posso ir adiante? Então, vamos lá. Continuando. Diferença de crime e contravenção penal. O crime, o conceito está lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. E o que é? É toda conduta que é punida com reclusão ou detenção. Isso vocês aprenderão o que é reclusão e detenção lá na teoria da pena. São as formas de cumprir a pena. Então, toda conduta que o Código Penal prevê reclusão ou detenção, ou uma lei especial prevê reclusão ou detenção para o crime, eu tenho aqui algo que eu chamo de crime. Eu terei algo que eu chamo de contravenção penal se prever prisão simples ou até multa isoladamente. Mas se falar em prisão simples, já saibam que é contravenção penal. Se falar em reclusão ou detenção, é crime. Essa é a diferença. Crime está no Código Penal, os crimes estão no Código Penal e nas leis especiais e extravagantes. A contravenção penal está na LCP, Lei de Contravenção Penal. Alguma pergunta até aqui? Tudo certo? Então vamos tocar mais um pouquinho, já estamos a 1h15, vamos tocar mais um pouco. Foi bom o debate, então a gente pode ir mais adiante um pouquinho. Sujeitos do crime. Eu tenho o sujeito ativo e o sujeito... Esse sujeito do crime, a gente está falando de qual teoria? Não, agora já é outra coisa. Teoria a gente terminou lá na funcionalista. Tá. Agora são conceitos básicos que nós temos que saber para ingressar no estudo da teoria do delito. E o primeiro conceito básico, nós paramos aqui na teoria funcionalista da ação. Agora a gente para com teorias, a nossa é a finalista da ação. E vamos para conceitos básicos que nós precisamos para trabalhar toda a teoria do delito. Primeiro conceito básico é a diferença entre crime e contravenção. Agora, os conceitos são de sujeito ativo e passivo. Sujeito ativo é o indivíduo que pratica a conduta. Não confunda no processo civil lá, o direito civil, que é o indivíduo que entra com a ação, né? No sujeito ativo é o sujeito que, no sujeito ativo do penal, é o sujeito que pratica a conduta. Quem é esse sujeito ativo? Pessoa, ser humano. Não pode ser animal, não pode ser coisa. Aí vocês podem dar risada, claro que não pode ser animal. Nós já tivemos galo punido, já tivemos elefante punido na nossa história civilizatória.
Então, atualmente, somente pratica crime o sujeito homem, ser humano. Certo? Então, se o cachorro morder alguém, quem vai responder é o dono do cachorro, dependendo da situação. Somente pratica delito o homem, o sujeito ativo de um crime, somente o homem. A exceção está nos crimes ambientais. Na Lei 9.605, há uma previsão ali nos artigos iniciais, 3º ou 4º, que diz que a pessoa jurídica poderá ser punida penalmente. Então, regra, sujeito ativo de um delito, ser humano. Exceção, pessoa jurídica nos crimes ambientais. Sujeito passivo. Se tiverem dúvida, perguntem, porque eu não vejo vocês. Sujeito passivo, o principal, é o titular do bem jurídico. No furto, é o dono do objeto, que é o bem jurídico protegido do patrimônio. No roubo, a mesma coisa. No homicídio, o sujeito passivo é o morto, ou aquele que se tentou matar. Né? Mas o Estado também, paralelamente, sempre é sujeito passivo. O Estado tem interesse, então ele também sempre será sujeito passivo. Mas o titular, como regra, é a vítima, secundariamente o Estado. A não ser alguns casos, como o tráfico de entorpecentes, o sujeito passivo sempre é o Estado. Quando se prende um traficante, pela conduta prevista na Lei 11.340, um dos 18 verbos lá, o sujeito ativo é o traficante, praticou a conduta, vender entorpecente. Sujeito passivo não tem, não é eu, não é você, é o Estado. Ok? Perguntas? Objeto do crime. Então, nós vimos os sujeitos do crime, agora o objeto. Pode perguntar. Na pessoa jurídica, quem sofre o ato de lesivo ali é os donos da empresa, no caso? É, o representante. No caso, se for uma sociedade ou uma fundação, uma associação. O representante, aquele que coordena, aquele que determina, o que gere. Essa é a ideia. É isso, João? Tirei a dúvida ou ainda ficou com dúvida? Oi? Será que ele caiu? Não, só estava concordando com o senhor. Tá, é que eu não te vejo. Eu vou ter que comprar alguma coisa para conseguir ver vocês. Eu abrir o celular, alguma coisa. Vamos dizer, então... sobre isso aqui, até vou falar um negócio para vocês. Até algum tempo, para punir penalmente a pessoa jurídica, teria que identificar a pessoa física que determinou a conduta da pessoa jurídica. Aí punia os dois. Eu acho que agora eu entendi a tua pergunta, é o João que está falando, né? Tu perguntou se quem sofre a pena é a pessoa física, é isso? Isso. A pessoa física sofre a pena também prevista no tipo penal lá da lei ambiental. Mas a pessoa jurídica, a lei ambiental traz consequências para elas a título de pena criminal. Fechamento, interdição. Depois, vocês chegam em casa, ou vocês já estão em casa, né, quando terminar a aula, leiam os primeiros artigos da Lei 9.605, ali está dizendo quais são as penas criminais para a pessoa jurídica. Então, João, serão punidas as duas. A pessoa física que coordena, que determina, e a pessoa jurídica também. Claro que ela não vai para a cadeia, mas tem ali umas previsões, como fechar a empresa, interditar, etc., que é considerado pena penal, criminal. Certo? Entendido. Tá. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que, até algum tempo, para punir a pessoa jurídica, era obrigado a identificar a pessoa física. E, às vezes, não se identificava a pessoa física e não punia nenhum e nem outro. A jurisprudência, num caso em Santa Catarina, decidiu que a prefeitura
seria alvo de responsabilização penal jurídica, mesmo sem identificar o servidor público que determinou a conduta lesiva ao meio ambiente. E a partir daí, então, nós temos, então, precedentes, né, jurisprudência, autorizando a penalidade da pessoa jurídica sem identificar a pessoa física, o que até esta decisão em Santa Catarina não era possível. Tudo bem? Posso ir adiante? Vamos lá. Bem, objeto do crime. Bem corpóreo ou incorpóreo. Então, o objeto do crime é um bem. Esse bem é corpóreo ou incorpóreo. Então, recai sobre um corpo de uma pessoa. O objeto do crime é alguém morto. Ou sobre direitos reais, patrimônio, um carro que foi furtado, que é um bem patrimonial, né? Ou um documento, né, que tenha valor ali, enfim, valor monetário. Então, o bem corpóreo ou incorpóreo, por exemplo, a questão dos direitos autorais. Então, o bem corpóreo ou incorpóreo, que é objeto do crime, é o corpo de uma pessoa, é o objeto em si que sofre a ação. O objeto que sofre a ação. Um corpo no homicídio, um veículo no furto, o direito autoral lá num plágio, por exemplo. E o objeto jurídico de um crime é o interesse protegido. Então, aqui no corpo, que é o objeto corpóreo, que é o bem corpóreo, é a vida. No carro, que eu dei o exemplo, é o patrimônio. Né? Então, isso é o objeto do crime, tanto o bem corpóreo quanto o objeto jurídico. Aqui tem um exemplo que esclarece. No furto de um veículo, sujeito ativo é a pessoa que subtraiu o carro. Quem furtou é o sujeito ativo. Passivo é o proprietário do carro e mais o Estado, secundariamente. O objeto material, bem corpóreo, então, é o veículo e o objeto jurídico é o patrimônio. Alguma pergunta? Não? 8h30. Podemos tocar mais uns 15 minutos? Tudo bem para vocês? Ou estão cansados? Por mim, pode tocar. Até às 9h30 tem jogo do Grêmio. Tá bom. Então, vamos tocar mais uns 15, 20 minutos. Eu falei para vocês que eu tenho entendimento que uma aula que não há participação, que não é o caso de vocês, não pode ser mais que 40, 50 minutos. Porque é muito tempo, 50 minutos, o professor falando por videoaula. Mas, quando há participação, a gente vai tocando. E como vocês participam bastante, então a gente pode ir tocando, não tem problema. Vou abrir aqui o segundo PPT, então. Que seria o de hoje, realmente. Então, nós vamos entrar na classificação do crime, né? Algumas são mais tranquilas, outras mais complicadas. As que normalmente se cobra mais, vou falar para vocês. Primeira classificação quanto ao sujeito ativo de um crime. O crime pode ser comum, crime próprio ou de mão própria. Isso aqui teve uma época que cobravam muito. Eu vi que pararam um pouco aí nas provas. Crime comum, pessoal, é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Um crime comum, qualquer um de nós pode praticar. Homicídio, furto, estelionato, estupro, sequestro. O crime próprio é aquele que exige um sujeito ativo especial. Aquele que pratica tem que ter uma condição própria, especial. Por isso o nome é crime próprio. Exemplo, no autoaborto só pode ser mulher. O homem até hoje não tem notícia que possa engravidar e praticar aborto, se bem que está evoluindo ainda, mas no momento, não. No estado puerperal, no caso do infanticídio, é em estado puerperal, a mãe em estado puerperal. São crimes próprios.
Outro exemplo, no artigo 316, concussão, que é o tipo penal, exigir para si ou para outrem coisa alheia, exigir para si ou para outrem, em razão do seu cargo, vantagem indevida. Bom, em razão do cargo, é o funcionário público. Então, o artigo 316, concussão, é um crime próprio também, porque só pode ser praticado por funcionário público. Está lá nos crimes contra a administração pública. Então, o funcionário público, que, em razão do cargo, exigir vantagem indevida, pratica o crime de concussão, que é um crime próprio que só pode ser praticado por funcionário público. Como no autoaborto, somente por mulher. Como no infanticídio, somente a mãe em estado puerperal. Entenderam que é crime próprio? Tem que ter uma condição especial para praticar. Mas prestem atenção nisso aqui. Para diferenciar crime próprio de mão própria, só tem uma questão. Essa aqui. O crime próprio autoriza coautoria e participação. Coautoria. Co é dois ou mais. Duas pessoas praticam o verbo. A ação proibida. São coautores. Ou um auxilia de alguma maneira. Partícipe. No crime próprio, permite os dois, tanto o coautor quanto o partícipe. Por exemplo, servidor público, artigo 316, vão dois servidores públicos, e nem precisa ser dois, mas eu vou facilitar por enquanto, dizendo que são dois servidores públicos, subtraem, exigem, melhor dizendo, exigem vantagem indevida em razão do cargo. Exigem de um policial, dois policiais exigem de um traficante dinheiro para não prendê-lo porque havia um mandado de prisão. Então, os dois são coautores, os dois praticaram o verbo exigir. Certo? Então, os dois praticaram o crime como coautores. No crime de mão própria, a exigência especial do sujeito ativo continua. Não é qualquer um que pode praticar. Exige um sujeito ativo especial. A diferença é essa aqui, ó, admite só participação e não coautoria. Por exemplo, crime de falso testemunho, é impossível duas pessoas mentirem junto na frente do delegado, na frente do juiz, porque a lei não permite. O depoimento é individual. Então, é impossível duas pessoas faltar com a verdade junto no processo. Eu posso ter, então, um partícipe, alguém que colabora com essa mentira, ajuda a encontrar uma mentira, inclusive um advogado tem jurisprudência que autoriza a responder por crime de mão própria, de falso testemunho e por participação. Então, nesse caso, eu não tenho possibilidade de coautor. Falso testemunho, somente um pode mentir, o outro vai mentir depois, aí eu terei dois crimes. Entenderam, pessoal? A diferença de crime próprio para de mão própria? No caso, se numa prova perguntar qual a diferença entre um crime próprio e um crime de mão própria, eu posso botar que pode agir com dois ou mais. No próprio, sim, pode ter coautoria. Dois praticam a conduta. Ou três, ou quatro, quantos forem. No de mão própria, não admite coautoria, somente participação. Participação é menos que coautor, tá, pessoal? Ou até pode ser mais, mas não é, dependendo do crime, pode ter uma pena maior. Mas partícipe não faz a mesma coisa que o autor. Por exemplo, num crime de furto, o autor ingressa numa casa e subtrai. O indivíduo que fica lá na esquina cuidando se a polícia vai aparecer é partícipe, ele não realizou o verbo subtrair. No caso do falso testemunho, o indivíduo que falseia a verdade, mente na frente do juiz, ele praticou o verbo lá que é faltar com a verdade. Mas só ele pode faltar com a verdade naquele momento. Alguém, o advogado, pode ter inventado uma história ou alguém instruí-lo a falar aquela inverdade, aquela mentira.
Então, esse alguém, ele não realizou o verbo faltar com a verdade. Esse alguém colaborou de maneira diversa. Isso é o partícipe. Então, crime próprio, sujeito ativo especial, a exigência para configurar crime próprio, e admite coautoria, que é 2, 3, 5, 10, 15, praticando a mesma conduta, e admite a participação, que é alguém colaborando com o autor. E o crime de mão própria somente admite a participação, não tem como dois praticarem o crime juntos. Certo? Posso ir adiante? Tá complicado? Tá muito maçante, pessoal? Vocês pararam de falar? Tá muito maçante? Eu tô tentando anotar umas coisas para lembrar depois, professor, por isso que eu tô quietinho aqui. Eu é por mania de anotar também. Por Por isso mim. que eu tô quietinho. Tanto faz. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu também, eu anoto também. bastante. Tô tranquilo, eu anoto bastante também. Quando trancar aqui, a gente chama. Então tá, então vamos lá. Crimes instantâneos e permanentes. Alguém, por favor, aí puxe, deixe guardadinha para mim, né, quando eu pedir, leia a súmula 711 do STF. Vou dar 15 segundos para alguém procurar para mim. Vamos fazer o seguinte, deixa que eu abro aqui. Você pode procurar para acompanhar, mas eu abro aqui. Qual súmula, professor? Desculpa. 711 do STF. Aberta aqui. Então vamos lá. Aula 2. Crimes instantâneos, pessoal. Crime instantâneo é aquele que se consuma com um ato. Então tá aqui, ó. Furto se consuma num ato. Inverteu a posse, consumou. Homicídio. Atirou e essa pessoa morreu, consumou. Então, em um ato ali, consumou. Esse é o crime instantâneo. Naquele ato que tu praticou, ocorreu o resultado. Eu atirei em alguém, esse alguém morreu, consumou homicídio. Eu subtraí, inverti a posse. Alguém chegou na lotérica, deixou a bicicleta na frente, eu vi e peguei a bicicleta, saí andando e fui ao mundo. Consumou, nesse ato de inverter a posse. O crime permanente, aí é outra coisa. O crime, ele se consuma com uma conduta também, só que essa conduta pode se prolongar no tempo. Né? Por exemplo, para vocês entenderem mais fácil, crime de sequestro. Sequestro para fins de pedido de resgate. Acho que é o artigo 159 do Código Penal. Se ocorrer um sequestro neste exato momento, a pessoa tem a frente do carro cortado, sai aí dois, três delinquentes, pegam aquele empresário e botam no seu carro para fins de extorsão mediante sequestro. Bom, naquele momento consumou, está consumado. Tal qual eu matar alguém. Atirei, o cara morreu, consumou. Só que o sequestro, por ser um crime permanente, ele consumou naquele momento que tirou a liberdade do indivíduo, só que ele tem efeitos para frente. Por exemplo, no sequestro, o indivíduo foi retirado da sua liberdade agora, passou um dia, ele está em cativeiro, passaram 10 dias, ele está em cativeiro, passaram 20 dias, ele está em cativeiro, passaram 6 meses, ele está em cativeiro. Esse delito, ele está se consumando todos esses dias. Do dia da retirada da liberdade, enquanto durar esta falta de liberdade. Está consumando todos os dias. Olha a diferença. No crime instantâneo, atirei em alguém agora, ele morreu, consumou. Peguei a bicicleta de alguém agora, consumou. Sequestro, tirei a liberdade de alguém agora, consumou. E enquanto essa pessoa estiver em cativeiro, esse delito está se consumando.
a consumação se protrai no tempo. Outro exemplo, tráfico de entorpecentes. Num dos verbos, que é ter em depósito, eu adquiri hoje 1.000 quilos de cocaína para venda. Adquiri 1.000 quilos de cocaína. Não precisa nem ser para venda, já é tráfico. Adquiri 1.000 quilos hoje. É crime, está se consumando. Posso ser preso em flagrante nesse momento. Só que ninguém me prendeu. Eu comprei e fui para casa. Eu estou há 6 meses com essa droga lá em casa, na minha casa. Está se consumando todos os dias esse delito. Até o dia que eu não tiver mais, obviamente, ou que a polícia apreender. Então, a consumação desse tipo de crime, os crimes permanentes, ela se prolonga no tempo. Mais um exemplo. Receptação. Eu dei uma de malandro, adquiri um rádio, não sei qual a marca, na minha época era Pioneer, agora não sei. Adquiri um rádio de alto valor por R$100. Um craqueiro furtou ali no centro e me vendeu por R$100, o rádio valia 3 mil, 5 mil. Eu cometi o crime de receptação. Receptação, crime permanente. Do dia que eu comprei, ele se consuma. Até o dia que ele estiver comigo, ele está se consumando. Se eu ficar 3 anos no meu carro com esse rádio, que eu comprei receptado, ele está se consumando todos os dias. Aí você pode perguntar, tá aí, o que interessa isso? O momento consumativo interessa para o flagrante. O crime de homicídio, que é instantâneo, o crime de furto, que é instantâneo, ou eu prendo o sujeito em flagrante agora, quando matou, nas próximas horas, agora, quando subtraiu a bicicleta, ou nas próximas horas, ou não tem mais flagrante. O crime permanente, não. O indivíduo comprou a droga hoje, sequestrou hoje, comprou o rádio hoje, a polícia bateu na casa dele dali a 6 meses, conseguiu pegar o rádio no carro, a droga na casa, o cativeiro, achou cativeiro, se consumou dali a 6 meses e podem lavrar o flagrante dali a 6 meses do início da conduta. Isso é um crime permanente. A consumação se prolonga no tempo. Entenderam a diferença? Pode falar. Professor, essas horas aí, depois do crime ali, depois do homicídio ou depois do furto, tem um tempo específico? Não, não tem nada escrito. Se fala aí em 24 horas, porque a nota de culpa é obrigatória dar em 24 horas para o preso, notificando ele do que ele cometeu, porque foi preso, certo? Né? É 24 horas. Então, se comenta em 24 horas, mas não tem lugar nenhum escrito isso. Não existe na legislação um prazo de tempo? Não. Então, no máximo, a gente pode dizer que seria 24 horas. E ainda é muito pouco usado esse prazo de 24 horas. Normalmente, se requer menos tempo. Mas, em 24 horas, ainda seria possível. Porque a gente vê falar na TV, né, quando acontece alguma coisa assim, que daí o cara some, e aí alguns dias depois ele aparece com o advogado lá e se apresenta na polícia. E muitas vezes, eu até não tenho ouvido falar agora, até agora o que tu está falando, mas antes se falava muito, o indivíduo, passadas 24 horas, vai se apresentar. Porque se tem essa ideia, apesar de não estar escrito, que o máximo é 24 horas, né, por causa da nota de culpa. Certo, senhor? Certo. Então, tá. Agora vamos analisar a súmula 711. Então, olha, eu vou dar um exemplo para vocês fixarem melhor o crime os crimes permanentes. O sujeito vai a polícia bate na casa do sujeito. Mandado de busca e apreensão, de um rádio furtado num veículo. Chega lá na casa do sujeito, o sujeito diz, tá aqui o rádio, eu furtei de tal carro, tal dia. Faz 10 dias. Ok, vai ser levado, registrar a ocorrência, responder em liberdade, não tem flagrante. Agora, se o sujeito disser, não, esse rádio eu comprei, eu não furtei. Pode ser o dia que for, está preso em flagrante, crime de receptação. É um crime permanente. Então, se furtou, passou o prazo ali de algumas horas, não pode mais prender em flagrante. Agora, se é receptação, pode prender a qualquer momento, porque é um crime permanente. Os mais conhecidos permanentes são esses, o tráfico, o sequestro, essa questão aí que eu acabei de falar do receptação,
E tem uma situação agora que está ocorrendo, já ocorreu 2 casos, né, que abriu um precedente, que eu não sei como vai ser lidado com isso, e é algo que tem que se pensar realmente na evolução, que foi a decisão do STF em prender o deputado aquele, né, em tese, colocar os vídeos seria um crime instantâneo. Colocou, algumas horas depois, poderia prender em flagrante. Né? Eu não sei bem, eu ouvi um comentário, não li em lugar nenhum, que esse vídeo que esse deputado colocou teria sido algumas horas antes da prisão. Aí morreu a discussão. Mas se não foi, se for bastante tempo antes da prisão, o STF deu a entender na decisão, por isso que eu estou falando, que como é um crime de informática, um crime novo, né, são crimes mais novos, se tem que analisar de forma diferente, porque quando eu boto um vídeo na internet, nas redes sociais, ele permanece lá gerando efeitos contra a vítima. Então, por exemplo, se eu colocar um vídeo da minha namorada, nua, alguma posição sexual, coloquei agora, e eu deixei na rede social e ninguém conseguiu tirar, foi ficou 2 dias, 3 dias, 5 dias, ele está gerando um efeito. O mesmo efeito que antes a gente entendia que era só no momento de postar o vídeo, né, como é num homicídio, só naquele momento de tirar a vida, como é num furto, só no momento de inverter a posse do patrimônio, nesses crimes da internet tem essa nova possibilidade que se abriu com a decisão do STF. Então, o STF disse, o deputado colocou o vídeo e os efeitos desse vídeo permaneceram nesses crimes de informática. Não é mais o código de 40, né? É diferente. Os efeitos foram se produzindo dia após dia. Então, seria um crime permanente, nesse caso, no entendimento do STF. E depois disso, ocorreu aí uma situação, que eu também não sei quanto ao horário, né, aí teria que ver, que alguém fez uma postagem lá em Minas Gerais, mais ou menos dizendo assim, não literalmente, e com outras palavras, o Bolsonaro vai vir aqui, quem quer praticar o crime, alguma coisa assim. Aí a Polícia Federal foi lá e prendeu o cara, né? Prisão em flagrante por crime contra a segurança nacional. Não sei quantas horas depois dessa postagem a Polícia Federal prendeu, então não posso fazer essa análise. Mas com essa decisão do STF, abre esse precedente, né? Olha, eu postei a foto lá, a filmagem da namorada, faz 30 dias na rede social. A polícia, pela interpretação do STF, pode vir me prender. O que não ocorria antes. Certo? Entenderam? O que é um crime permanente? A diferença para o crime instantâneo? Então, para finalizar, fala ao seu. Não, eu fiquei pensando, ele abre precedente, mas é para o crime da internet, né? De informática, né? Na internet. Ele não vai abrir precedente para outros. Não, para aqueles crimes que é possível postar e permanecer rodando nas redes sociais, na internet. Vinculado às redes sociais e internet, isso aí. Sim. Eu, sinceramente, o STF foi muito criticado, não vou entrar no mérito da questão, não, porque isso pode ser politizado numa sala de aula, mas eu acho que tem que se pensar com carinho isso. Os crimes da internet realmente são novidades, e realmente eles produzem efeitos todos os dias. É diferente de um crime instantâneo. É diferente de eu pegar um pedaço de papel com uma ameaça ou alguma coisa e entregar para alguém. O da internet está ali todos os dias gerando efeito. Então, acho que é de se pensar, né, realmente nessa posição do STF. E na questão desse exemplo que eu dei de postar lá o vídeo da namorada, é um negócio assim que não dá nem para qualificar um cara que faz isso, né? Acho que merece mesmo ser preso. Mas, enfim, então, para encerrar a aula, eu vou entrar na súmula 711 do STF. Então, recordando, em 2 frases. Crime instantâneo, aquele que se consuma no ato. Homicídio, furto. Praticou a ação de matar, praticou a ação de inverter a posse, consumou. Crime permanente é aquele que a consumação se prolonga no tempo. Sequestro, tirou a liberdade, está consumando hoje, vai até o dia de estourar o cativeiro, o indivíduo fugir, o indivíduo ser morto, etc.
Receptação, crime permanente. Comprei o rádio furtado hoje. Receptação. Até o dia que eu tiver esse rádio, está se consumando. Então, cabe flagrante. Então, vamos para a súmula 711. Diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente. Agora vamos ver só o permanente. Se a sua vigência é anterior à cessação da permanência. É uma escrita meio complicada, mas é muito fácil. A lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente se a vigência dessa lei mais grave é anterior à cessação da permanência. Pergunto para vocês, uma lei severa pode retroagir para prejudicar o réu? Não. Artigo 5º da Constituição Federal, acho que é o inciso 39, diz a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Nos crimes permanentes, pode-se aplicar a lei mais grave, mas não é um caso de retroatividade. Por quê? Porque o crime está se consumando. Então, vamos lá. Sequestro hoje, tirou a liberdade hoje. Pena lá, não sei qual a pena ali do artigo 159, 10 anos, tá? 5 a 10 anos, hipoteticamente. Se passaram 30 dias, o indivíduo está no cativeiro. Então, eu falei para vocês que o crime continua se consumando. Poderia ser preso hoje em flagrante. Se passaram 30 dias, está no cativeiro, aumentou a lei lá, que era de 5 a 10 para 8 a 15. Aí, 30º dia de cativeiro. 31º, foi publicada a lei no 30º dia também, sem vacatio legis, ou terminou a vacatio legis. 31º dia, a lei já está valendo. E a polícia prende os indivíduos. A pena aumentou substancialmente. Essa pena é aplicável aos sujeitos, autores do crime de sequestro. Pelo simples motivo que, como é um crime permanente, como a consumação se prolonga no tempo, como no 31º dia a polícia prendeu os indivíduos, é um flagrante e a lei aplicável é a daquele dia. A daquele dia faz 2, 3, 5, 10 horas que está em vigor uma lei bem mais pesada. Vai ser aplicada esta lei aos crimes permanentes. A única exigência é que a lei tem que ser publicada, tem que ter validade e eficácia antes de cessar a permanência. Entenderam? É fácil, né? Súmula 711. Uma pergunta para encerrar a aula. Posso aplicar a súmula 711 ao homicídio? Não, por causa que ele já foi consumado. Não, porque não é um crime permanente, já foi consumado. Isso aí. Somente, então, os exemplos que eu dei, que são os mais comuns: receptação, tráfico de entorpecente em algumas condutas, não nos 18 verbos. Ter em depósito é uma delas. E falei de sequestro aqui também. Perguntas, pessoal? 9 horas, então a gente vai encerrando a aula, 2 horas. Agradeço a participação de vocês. As outras 2 turmas de segunda e terça, deixa eu parar de gravar aqui, né, para não falar bobagem, aí fica gravado.